O silêncio no pequeno apartamento da vila era uma entidade física, pesada, que pressionava os ouvidos de Eliana. Sobre a mesa de fórmica fria, manchada pelos anos, repousava todo o seu mundo. 2 notas de 100, uma de 50 e um punhado de moedas que somavam alguns trocados. R$ 250. Era tudo o que restava entre ela e a miséria absoluta. 6 meses. Fazia 6 meses que o riso de seu marido, Roberto, tinha sido silenciado. A poeira que Eliana via dançando nos feixes de luz da tarde parecia zombar dela, assentando-se sobre os móveis que em breve não seriam mais seus. Ela sentiu o estômago doer de fome, um nó familiar e oco que a lembrava de que não havia comido nada desde a manhã anterior. O cheiro era de poeira e de fim. Eliana fechou os olhos, e o som que ouvia não era o da rua lá fora, mas o som fantasma da colher de pedreiro de Roberto. Um ritmo que embalava sua vida e que agora era apenas uma memória dolorosa, um eco num vazio infinito. Ela sentiu o coração apertar, uma dor física e aguda bem no centro do peito. Suas mãos trêmulas, marcadas por incontáveis picadas de agulha, alcançaram o papel amarelado sobre a mesa. A ordem de despejo, as letras pretas, formais e impessoais, pareciam gritar com ela. Vence em 48 horas. A náusea subiu à sua garganta, um gosto amargo de bile e pânico. Como explicar para o mundo que a burocracia não espera o luto, que as contas não pausam para um coração quebrado? Cada palavra daquele documento era um golpe, uma sentença que a declarava fracassada. Seus dedos traçaram a assinatura no final do papel, um nome desconhecido que decidira seu destino. Um arrepio percorreu sua espinha, não pelo frio da tarde que se anunciava, mas pelo gelo do desamparo. Ela estava sozinha, completamente, terrivelmente sozinha, num barco afundando no meio de um oceano de indiferença. O papel tremeu em sua mão, não pelo vento, mas pelo tremor incontrolável do seu próprio corpo. Da porta do quarto, Lucas, seu filho, a observava em silêncio. Aos 10 anos, ele tinha os olhos do pai, grandes e sérios, e uma magreza que denunciava as refeições puladas. Ele não dizia nada, mas Eliana sentia o peso daquele olhar infantil sobre ela, uma acusação silenciosa de sua falha como mãe. A vergonha queimava seu rosto, mais quente que qualquer febre. Como ela podia dizer a ele que não teriam mais um teto? Que a cama onde ele sonhava com super-heróis seria levada embora? Lágrimas silenciosas e quentes começaram a escorrer pelo rosto de Eliana, e ela rapidamente as secou com as costas da mão, tentando forçar um sorriso que não chegou aos seus olhos. Lucas se aproximou e, sem uma palavra, segurou sua mão. A pele dele era quente, pequena, um contraste gritante com o frio metálico das moedas sobre a mesa. Aquele toque era sua única âncora, a única razão pela qual ela ainda não tinha desabado no chão e se entregado ao choro que rasgava sua alma. Seus olhos se desviaram para o canto da sala, onde sua velha máquina de costura Singer descansava sob um pano branco. Era seu único bem de valor real, o instrumento de seu ofício, a herança de sua mãe. Mas agora, ela parecia um monumento à sua impotência. As encomendas haviam desaparecido junto com a alegria da casa. Quem queria encomendar vestidos de festa a uma mulher cuja aura era de luto? A máquina, que antes cantava sob seus dedos ágeis, produzindo beleza e sustento, agora estava muda. Uma testemunha silenciosa de sua queda. Era um lembrete cruel do que ela era, uma costureira, e do que não conseguia mais fazer, costurar um futuro para si e para seu filho. A morte de Roberto, classificada como um acidente de trabalho mal explicado, deixou mais do que um vazio emocional. Deixou uma ferida de injustiça que nunca cicatrizava, uma suspeita sombria de que sua vida não tinha sido roubada apenas pelo acaso, mas por negligência, por ganância. E agora, as consequências daquele dia fatídico estavam ali, prestes a engoli-la. O som do tic-tac de um relógio de parede barato era como marteladas em sua cabeça, cada segundo empurrando-a para mais perto do abismo. 48 horas. Ela olhou pela janela. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nos portões,
a vida seguia seu curso normal e indiferente. Cada risada que flutuava até seu apartamento era como um punhal em seu coração. Ela era um fantasma em sua própria vida, invisível para um mundo que continuava girando. O cheiro de café sendo passado na casa ao lado invadiu suas narinas, uma tortura para seu estômago vazio. Eliana abraçou o próprio corpo, tentando conter os tremores que a sacudiam. Ela não tinha família por perto, nem amigos a quem recorrer. O orgulho a impedira de pedir ajuda, mas agora nem mesmo o orgulho restava. Restava apenas o medo puro e primitivo. O medo do escuro, da fome, da rua. Não havia para onde ir. Não havia mais tempo. Acidentes acontecem. Era o fim. Foi no penúltimo dia do prazo, quando o desespero já havia se solidificado em uma aceitação resignada, que o telefone tocou. O som estridente e anacrônico do aparelho fixo, raramente usado, fez Eliana pular. Era um número desconhecido, de outro estado. Do outro lado da linha, uma voz masculina, formal e desinteressada, apresentou-se como um advogado. Ele falou de um tio-avô, um nome que era apenas um sussurro na memória de sua infância, e pronunciou a palavra que fez o coração de Eliana parar e depois disparar como um cavalo assustado. Herança. Um pequeno sítio em Minas Gerais. Um teto. A voz do advogado continuou com detalhes burocráticos, mas Eliana mal ouvia. Em sua mente, uma semente minúscula e frágil de esperança acabava de romper a terra seca de sua alma. Ela sentiu um calor súbito no peito, uma sensação tão estranha e esquecida que quase a fez chorar. Pela primeira vez em 6 meses, ela não via um muro à sua frente, mas uma fresta, uma minúscula fresta de luz. A ligação terminou. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era mais pesado, mas expectante. A decisão foi tomada em um instante de pura necessidade. Não era uma escolha. Era a única tábua de salvação em um naufrágio. Eliana pegou os R$ 250, sentindo o papel das notas. Agora não mais como um atestado de miséria, mas como um bilhete para uma nova vida. Ela olhou para Lucas, cujos olhos brilhavam com uma curiosidade que ela não via há meses. Nós vamos ter uma casa, meu filho. Uma casa nossa, ela disse, e a força em sua própria voz a surpreendeu. Uma onda de energia febril a tomou. Ela arrastou as malas velhas de debaixo da cama, o cheiro de guardado e naftalina invadindo o ar. Começou a empacotar. As poucas roupas, os pratos lascados, os brinquedos de Lucas. Por último, com um cuidado reverente, ela embalou sua máquina de costura em lençóis grossos. Era seu passado e, agora, ela rezava para que fosse também a ferramenta de seu futuro. Cada objeto guardado era um adeus ao passado de dor. Cada mala fechada era um passo em direção a um talvez. Um talvez era infinitamente melhor do que o nada que ela tinha. A viagem de ônibus foi um purgatório de ansiedade e esperança. O rangido dos freios, o cheiro de diesel e o calor sufocante do motor criavam uma atmosfera de exaustão. Eliana segurava a mão de Lucas, sentindo o suor frio na palma da sua. Pela janela, a paisagem urbana de concreto e cinza foi lentamente sendo devorada por um verde que se tornava cada vez mais poeirento. Eliana fechava os olhos e tentava pintar um quadro mental do seu futuro. Imaginava uma casinha simples, caiada de branco, com um pequeno alpendre. Via-se plantando couve e tomates em um quintal de terra escura e fofa. Ouvia o cacarejar de galinhas, o cheiro de café fresco pela manhã, sem a angústia da fome. Um sorriso involuntário tocou seus lábios, o primeiro em muito tempo. Lucas, encostado em seu ombro, dormia um sono agitado, o rosto franzido como se sonhasse com as mesmas incertezas que atormentavam a mãe. A cada quilômetro, Eliana sentia o nó em seu estômago se apertar e afrouxar, uma maré de medo e expectativa. Depois de 12 horas intermináveis, o grande ônibus os deixou em uma rodoviária pequena e empoeirada, em uma cidade cujo nome parecia inventado. De lá, tiveram que pegar um segundo ônibus, menor, mais velho e barulhento. O asfalto logo deu lugar a uma estrada de terra vermelha e esburacada. O veículo chacoalhava tanto que os dentes de Eliana batiam uns nos outros. O ar que entrava pelas janelas abertas era quente,
seco, e carregava o cheiro de poeira e mato ressequido. A cada parada, mais gente descia, até que restaram apenas ela, Lucas e o motorista. O sentimento de isolamento começou a se instalar, um frio sutil na base de sua nuca. É logo ali na frente, disse o motorista, apontando com o queixo para uma bifurcação quase invisível no meio do nada. Ele parou o ônibus. As portas se abriram com um chiado pneumático, revelando um silêncio profundo que o motor barulhento vinha mascarando. Eles desceram. As portas se fecharam e o ônibus partiu, deixando-os em uma nuvem de poeira vermelha. Quando a poeira baixou, o silêncio os engoliu. Era um silêncio diferente do apartamento. Não era pesado, era vazio, amedrontador. O único som era o do vento assobiando baixo, através do capim seco, e o zumbido insistente de algum inseto invisível. Eliana olhou para a trilha de terra que se afastava da estrada. Era mais um caminho de cabras do que uma rua. Ela sentiu o coração afundar um pouco. Pegou uma das malas pesadas, enquanto Lucas corajosamente arrastava a outra. A máquina de costura, em sua caixa, parecia pesar 1 tonelada. O sol do meio-dia castigava sem piedade, grudando a roupa em seu corpo suado. O terreno era um tapete de pedras pontiagudas e terra rachada. Eliana procurava com os olhos o verde prometido de sua imaginação, mas só via tons de marrom e ocre. A cada passo, a sola gasta de seu sapato parecia mais fina, e a esperança que a sustentara durante a viagem começava a vazar, como água de um cantil furado. Lucas não reclamava, mas sua respiração estava ofegante. Após quase 1 quilômetro de caminhada sob o sol escaldante, eles avistaram. Escondida atrás de um arvoredo de galhos secos e retorcidos, estava a casa. E naquele momento, o mundo de Eliana desabou pela segunda vez. O sonho, que ela alimentara com tanto cuidado, se desfez em pó diante de seus olhos. Não era uma casinha simples, caiada de branco. Era um esqueleto, uma ruína de pau a pique, com as paredes de barro rachadas e desmoronando, expondo a trama de varas como as costelas de um animal morto. As janelas eram buracos negros, sem vidro nem madeira, e o telhado, metade dele havia cedido, abrindo uma cratera para o céu azul e indiferente. Um calafrio de horror puro percorreu a espinha de Eliana, gelando o suor em sua pele. Ela parou de andar. A mala escorregou de sua mão e tombou no chão com um baque surdo. Lucas também parou, seus olhos arregalados fixos na cena de desolação. O silêncio de seu filho era mais devastador do que qualquer choro. Eliana sentiu a náusea subir à garganta. O cheiro chegou até eles antes mesmo que se aproximassem mais. Um odor pútrido de mofo, de umidade aprisionada, misturado com o fedor azedo de excrementos de ratos. Era o cheiro do abandono total, da decadência. Ela forçou suas pernas a se moverem, um passo de cada vez, como se caminhasse para sua própria execução. A porta, ou o que restava dela, estava caída de uma única dobradiça enferrujada. Com um empurrão, ela se abriu com um gemido longo e agonizante. O interior era ainda pior. O chão de terra batida estava coberto de detritos, folhas secas e sujeira que o vento carregara para dentro. Teias de aranha, grossas e empoeiradas como mortalhas, pendiam de todos os cantos. Um rato passou correndo por seus pés, um vulto rápido e cinzento que a fez gritar, um som curto e abafado. Ela sentiu o pânico sufocá-la, roubando o ar de seus pulmões. Isto não era um recomeço, era uma cova, uma armadilha. Ela cambaleou para dentro, os olhos percorrendo o cômodo único que compunha a casa. Havia um fogão a lenha enferrujado em um canto e os restos de uma mesa de madeira carcomida por cupins. O vento assobiava através das inúmeras frestas nas paredes, produzindo um lamento fantasmagórico que parecia zombar de sua desgraça. A luz que entrava pelo buraco no telhado iluminava partículas de poeira dançando em um espetáculo macabro. Ela tocou uma das paredes de barro e sentiu a umidade fria e a textura esfarelando sob seus dedos. Seu estômago doía de fome, mas agora a dor era sobrepujada por uma nova agonia, a da desesperança absoluta. Ela havia gasto seu último centavo, arrastado seu filho por centenas de quilômetros,
movida por uma promessa que se revelou uma mentira cruel. Ela não estava apenas sem teto de novo, estava presa. Presa em um lugar esquecido por Deus e pelos homens, sem dinheiro, sem comida e sem ter para onde correr. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente vieram, silenciosas e amargas. Mãe, estou com sede. A voz de Lucas era pequena, um fio de som no silêncio opressivo. A palavra sede despertou Eliana de seu torpor. O poço, a última e minúscula centelha de esperança. O advogado havia mencionado um poço. Ela saiu da casa em ruínas, seus olhos varrendo o terreno pedregoso. Encontrou-o a alguns metros da casa, uma boca de pedra coberta por tábuas podres. Com o coração martelando contra as costelas, ela afastou a madeira com cuidado. O cheiro de terra molhada e estagnada subiu do buraco escuro. Havia um balde de metal enferrujado preso a uma corda puída. Com as mãos trêmulas, Eliana começou a descer o balde. A corda desceu, desceu, desceu muito mais do que ela esperava. E então, o som. Não foi o plof suave de um balde encontrando água, mas um clunk, seco e oco, seguido pelo som arrastado de metal raspando em pedra. Ela sentiu o coração gelar, puxou a corda de volta, o esforço fazendo seus músculos doerem. O balde subiu, pesado, mas não de água. Dentro do balde havia apenas uma camada fina de lama escura e mal cheirosa no fundo. O poço estava praticamente seco. Aquele som, o som do metal batendo no fundo de pedra, foi o golpe de misericórdia. Foi o som do fim de toda a esperança. Eliana olhou para a lama inútil no balde, depois para o rosto sujo e assustado de seu filho, e então para a casa em ruínas e para a terra estéril que se estendia até onde a vista alcançava. O peso de tudo aquilo a atingiu como uma força física. As pernas de Eliana cederam. Ela caiu de joelhos sobre as pedras pontiagudas. A dor aguda em sua pele nada comparada à dor que rasgava sua alma. Ela não gritou. O som ficou preso em sua garganta. Um nó de puro desespero. Ela estava mais pobre, mais faminta e mais isolada do que estava no apartamento condenado. Lá, pelo menos, havia o som da vida lá fora. Aqui, havia apenas o som do vento e do seu próprio fracasso retumbante. Ela tinha chegado ao fundo do poço, um poço seco e sem saída. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e roxo, uma beleza cruel que contrastava com a feiura de sua situação. A temperatura começou a cair e um vento frio se levantou, entrando pelas paredes da casa e arrepiando a pele de Eliana. Ela e Lucas se encolheram em um canto menos exposto da ruína, abraçados em busca de um calor que não possuíam. O único alimento que tinham era um pacote de biscoitos de água e sal, que comeram em silêncio. Cada mordida seca e sem gosto um lembrete de sua precariedade. O som da noite se aproximando no campo não era pacífico. Eram estalos de galhos, o farfalhar de folhas, o piado distante de uma ave noturna. Sons que a imaginação de Eliana, torturada pelo medo, transformava em ameaças. Ela se sentia como uma presa, exposta e vulnerável. A escuridão que desceu sobre eles era total, absoluta, diferente de qualquer coisa que ela já tivesse experimentado na cidade. Era uma escuridão que parecia ter peso e substância, e que engolia até mesmo os pensamentos. Deitada no chão duro e frio, com Lucas adormecido em seus braços, Eliana olhava para o buraco no telhado. Através dele, ela via um pedaço do céu noturno, coalhado de estrelas. Eram as mesmas estrelas que brilhavam sobre sua antiga vida, sobre Roberto, sobre seus sonhos perdidos. Mas aqui, elas não pareciam românticas ou esperançosas. Pareciam frias, distantes e indiferentes. Cada ponto de luz era uma testemunha silenciosa de sua insignificância. Lágrimas silenciosas escorriam de seus olhos, traçando caminhos frios por sua têmpora e se perdendo em seu cabelo empoeirado. Ela se lembrou da voz do advogado, da promessa de um recomeço. Que piada de mau gosto! Ela havia sido atraída para o isolamento, para morrer de fome e de sede em um lugar que ninguém queria. O cheiro de mofo e podridão era o perfume de seu novo lar. O som do vento uivando era sua canção de ninar.
Ela sentiu o coração apertar em um espasmo de dor. Não havia mais para onde ir. Não havia como voltar. Acidentes acontecem. E ela estava presa, no pior deles. A noite se aprofundou. Lucas se mexeu em seu sono, murmurando o nome do pai. Aquele som, um sussurro inocente na escuridão, foi a facada final no coração de Eliana. Uma onda de raiva impotente a inundou. Uma raiva contra seu tio-avô desconhecido por deixar-lhes aquela armadilha, contra o advogado por sua voz fria, contra Roberto por tê-la deixado, contra o mundo por sua crueldade implacável. Mas a raiva rapidamente se dissolveu, deixando para trás apenas o resíduo gelado do desespero. Ela abraçou Lucas com mais força, o corpo pequeno e quente dele, a única coisa real naquele pesadelo. Ela não podia se dar ao luxo de desmoronar, por ele. Mas como? Como ela poderia lutar quando todas as armas lhe haviam sido tiradas? Como ela poderia encontrar força quando sua alma estava exausta? Ela fechou os olhos, mas o sono não veio. Em vez disso, ela ouvia o som repetitivo do vento, um lamento que parecia ecoar o vazio dentro dela. Um lugar onde ninguém, de fato, queria morar. E agora era o seu lugar. O vizinho mais próximo ficava a quilômetros de distância. A frase do advogado, dita como um detalhe sem importância, agora ecoava em sua mente como uma sentença de morte. Não havia ninguém para ouvir seus gritos. Ninguém para pedir ajuda. Ela e seu filho estavam sozinhos. Uma ilha de miséria em um oceano de abandono. Ela pensou na sua máquina de costura, deixada do lado de fora, dentro da caixa de papelão. O símbolo de sua antiga identidade, de sua habilidade, agora parecia um objeto inútil, um peso morto. O que ela poderia costurar ali? Mortalhas. O frio do chão de terra subia por suas costas, entrando em seus ossos. Ela se encolheu ainda mais, tentando se fazer pequena, desaparecer. Mas não havia como escapar de si mesma, de sua realidade. Ela era Eliana, 45 anos, costureira, viúva e agora a herdeira de uma ruína no meio do nada. A falsa esperança a levara mais fundo no abismo do que ela jamais imaginara ser possível. O cansaço finalmente começou a pesar em suas pálpebras, mas antes de mergulhar em um sono raso e inquieto, um último pensamento lúcido e aterrorizante atravessou sua mente. Ela trocou uma ordem de despejo, a pobreza em uma cidade cheia de gente, pela fome e pelo isolamento em um deserto esquecido. Ela não tinha melhorado de vida. Ela não tinha ficado na mesma. Ela havia piorado, drasticamente. Aquele lugar não era um refúgio, era uma sentença, um lento definhar, longe de todos os olhos. O fundo do poço que ela pensou ter atingido no apartamento agora parecia um lugar confortável em comparação com o abismo em que se encontrava. O uivo do vento pareceu rir dela, um som cruel e desolado, e enquanto a inconsciência finalmente a reclamava, Eliana não sonhou. Seu cérebro, exausto demais para criar fantasias, apenas lhe deu escuridão. Uma escuridão tão profunda e fria quanto a do poço seco lá fora. As noites seguintes se arrastaram em uma monotonia de miséria. Eliana e Lucas haviam estabelecido uma rotina sombria de sobrevivência, vasculhando o terreno árido em busca de raízes ou frutas silvestres que pudessem enganar a fome. O estômago dela doía constantemente, um nó oco e persistente. Na terceira noite, o céu, antes claro e cruel, se fechou. Nuvens escuras e pesadas rolaram sobre o horizonte, engolindo a luz das estrelas. Um silêncio pesado e expectante caiu sobre a terra, um silêncio que precede a violência. Eliana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um pressentimento antigo e primal. Ela puxou Lucas para mais perto, dentro do canto menos exposto da ruína, sentindo o corpo pequeno dele tremer. O cheiro de ozônio e terra molhada começou a saturar o ar, e o primeiro trovão ribombou à distância. Um rosnado baixo e gutural que fez o chão vibrar levemente sob seus corpos. O pesadelo estava prestes a ganhar uma nova e aterrorizante dimensão, um novo som para sua sinfonia de desespero e solidão absoluta. A tempestade desabou sobre eles com uma fúria apocalíptica. O vento uivava através das paredes esburacadas,
como um coro de almas penadas, um som agudo e lamentoso que rasgava os nervos. A chuva não caía. Ela era atirada com violência contra a estrutura frágil, cada gota soando como uma pedrada. O buraco no telhado se tornou uma cachoeira de água suja e fria, inundando o centro do cômodo e espalhando um cheiro forte de barro molhado. Relâmpagos rasgavam a escuridão, iluminando a cena de devastação em flashes brancos e fantasmagóricos, revelando os olhos arregalados de pânico de Lucas. Eliana o abraçava com força, seu próprio coração martelando descontroladamente contra as costelas. O som quase se perdendo em meio ao rugido dos trovões, que agora explodiam diretamente sobre eles. O terror primitivo apertou sua garganta. A casa gemia e estalava sob o ataque, e Eliana tinha a certeza aterrorizante de que as paredes de pau a pique finalmente cederiam, enterrando-os vivos naquela cova de barro e desilusão. Cada relâmpago era um susto, cada trovão uma pancada física em seu peito. Lucas soluçava baixinho contra seu ombro, e Eliana sussurrava palavras de consolo que ela mesma não acreditava, sua voz tremendo. "Vai passar, meu filho. É só chuva. Só chuva." Ela mentia, enquanto sentia a água fria escorrer pelo chão e encharcar suas roupas. O frio se infiltrava em seus ossos, um frio úmido e implacável que a fazia tremer incontrolavelmente. Ela fechou os olhos com força, tentando se transportar para outro lugar, para sua antiga casa, para o calor dos braços de Roberto. Mas a única coisa que sentia era o chão duro, a umidade gelada e o cheiro de podridão e medo. A sensação de abandono era total. O mundo parecia ter se esquecido deles, deixando-os para serem devorados por aquela tempestade selvagem, naquele canto esquecido de Minas Gerais. Ela se sentia como um inseto indefeso, prestes a ser esmagado pela fúria indiferente da natureza. Não havia para onde correr, não havia onde se esconder. Só restava esperar pelo fim. Foi então, no breve silêncio entre um relâmpago ofuscante e o trovão ensurdecedor que se seguiu, que ela ouviu. Não era o vento, não era a chuva, não era a casa gemendo. Era um som diferente, vindo de dentro da própria casa. Um som rítmico, metálico, um arrastar pesado e cadenciado, como o de uma corrente grossa sendo puxada lentamente sobre uma superfície de pedra. Tsk-ar. O som era baixo, quase subliminar, vindo diretamente de debaixo do chão de terra, onde estavam deitados. O coração de Eliana parou. Seus músculos se enrijeceram. Ela prendeu a respiração, seus ouvidos se esforçando para captar o ruído novamente por cima do caos da tempestade. O som persistiu por talvez 10 segundos, uma batida sinistra e constante que parecia vir das entranhas da terra. E então, tão abruptamente quanto começou, parou. Um silêncio absoluto tomou o lugar do ruído, um vazio sonoro que era, de alguma forma, mais aterrorizante do que o próprio som. O que era aquilo? Um trovão explodiu, fazendo-a pular, mas sua mente estava presa naquele som. A náusea subiu à sua garganta. Seu primeiro pensamento foi de puro terror. Fantasmas, histórias de assombração que ela ouvira na infância, voltaram com uma clareza vívida. Almas penadas presas à terra. O tio-avô. Quem era ele? Como ele morreu? A casa não era apenas uma ruína. Era mal assombrada. O medo era tão intenso que ela sentiu seu corpo inteiro gelar. Ela olhou para a escuridão do cômodo, esperando ver alguma aparição se materializar. Mas não havia nada. Apenas a chuva, o vento e o som da respiração assustada de seu filho. O som metálico, porém, ficara gravado em sua mente, repetindo-se em um loop infinito. Tchá, tchá. Era um som muito físico, muito real. Não parecia etéreo ou fantasmagórico. Era pesado, era mecânico e vinha de baixo. O medo começou a dar lugar a uma confusão profunda e perturbadora. Um arrepio percorreu sua espinha, mas desta vez não era apenas de medo, mas de uma estranha e terrível curiosidade. A tempestade amainou durante a madrugada, diminuindo para uma chuva fina e persistente. Lucas finalmente adormeceu, exausto pelo medo,
Mas Eliana não conseguiu pregar os olhos. Ela ficou deitada na escuridão, no chão úmido e frio, ouvindo o gotejar da água, o farfalhar do vento, o som distante de um animal. Mas, acima de tudo, ela ouvia o eco daquele som em sua memória, o arrastar rítmico da corrente. Ela tentou se convencer de que fora um delírio, um produto de sua mente exausta e apavorada. O vento pode pregar peças, criando sons estranhos em uma casa velha, mas ela não conseguia se enganar. O som era muito distinto, muito regular, muito intencional. Não era aleatório, como o assobio do vento. Tinha um propósito. Aquele som se tornou uma obsessão, o único ponto focal em sua mente que não era a fome ou o desespero. Era um mistério. E naquele lugar onde não havia absolutamente nada, um mistério era uma forma perigosa e sedutora de esperança. Pela primeira vez, ela não queria apenas fugir dali. Ela queria entender. Quando os primeiros raios de sol cinzentos romperam as nuvens, Eliana se levantou. Seu corpo doía. Seus músculos estavam rígidos pelo frio e pela tensão. Mas sua mente estava afiada, focada. O som. Ela precisava encontrar a fonte do som. Enquanto Lucas ainda dormia, ela começou a examinar o cômodo, o coração batendo uma batida ansiosa. Ela andou lentamente pela área onde tinha ouvido o ruído, no centro da sala. O chão era de terra batida, compactada e irregular. Ela se ajoelhou, sentindo a terra fria e úmida sob as palmas das mãos. Ela bateu no chão com os nós dos dedos, aqui e ali. O som era sempre o mesmo, um baque surdo e maciço. Nada de oco, nada que sugerisse um espaço vazio por baixo. Uma parte dela se sentiu ridícula. Uma mulher faminta, em uma casa caindo aos pedaços, caçando fantasmas ou tesouros imaginários. A desesperança ameaçou engoli-la novamente. Talvez fosse loucura, afinal. Talvez o isolamento e a fome já estivessem corroendo sua sanidade. Mas o som era tão claro em sua memória. Ela estava prestes a desistir quando seus olhos notaram uma anomalia sutil. No meio da terra batida, havia uma área retangular onde o chão parecia diferente. Não era a terra nua, mas uma cobertura de tábuas de madeira escura, quase do mesmo tom do solo ao redor, niveladas com o chão. Estavam cobertas por uma fina camada de poeira e detritos, perfeitamente camufladas. Ninguém notaria a menos que estivesse procurando. O coração de Eliana deu um salto. Ela se arrastou para mais perto, varrendo a poeira com as mãos trêmulas. Era um assoalho de madeira, com cerca de 2 metros por 1,5, embutido no chão de terra. Por quê? Por que colocar um pedaço de assoalho de madeira no meio de um cômodo de chão de terra? Não fazia sentido, a menos que ele estivesse escondendo alguma coisa. A adrenalina começou a bombear em suas veias, um calor que afugentou o frio e a fome. Ela começou a examinar as tábuas uma por uma, passando os dedos pelas frestas, procurando por algo, qualquer coisa, fora do lugar. As tábuas eram grossas, antigas e pareciam firmemente pregadas. Eliana forçou as unhas nas frestas, tentando encontrar uma que estivesse solta, mas só conseguiu quebrar uma unha e sentir a dor aguda. A frustração a invadiu. Estava tão perto, ela sentia. Ela se recusava a acreditar que aquilo não era nada. "Mãe, o que você está fazendo?" A voz sonolenta de Lucas a fez pular. Ele se sentou e a observou com curiosidade. Eliana hesitou por um momento. Depois decidiu contar a verdade, ou parte dela. "Acho que tem alguma coisa aqui embaixo, filho. Uma tábua parece diferente." A curiosidade de Lucas superou o cansaço. Ele se juntou a ela, seus olhos pequenos examinando o assoalho com seriedade. Juntos, eles começaram a empurrar e puxar cada tábua. Era um trabalho lento e doloroso. Suas mãos estavam sujas de terra e farpas de madeira. Mas a busca compartilhada, a pequena missão, parecia ter acendido uma faísca em ambos, uma distração bem-vinda da miséria que os cercava. Era um jogo, uma caça ao tesouro, e por um momento eles não eram miseráveis, eram exploradores. Foi Lucas quem encontrou. "Mãe, essa aqui!" ele exclamou. Sua voz um sussurro excitado. "Ela se mexe um pouco." Eliana rastejou até ele. Uma das tábuas no centro do assoalho, quando pressionada em uma das pontas,
Levantava-se ligeiramente na outra. Não estava pregada, estava apenas encaixada. O coração de Eliana martelava em seu peito. Com as pontas dos dedos, ela conseguiu agarrar a borda da tábua. A madeira era pesada e úmida, e o cheiro de terra e decomposição que saiu de baixo era forte. Com um esforço, ela a levantou. A tábua saiu com um rangido baixo, revelando um buraco escuro e estreito. O que havia embaixo não era terra, era pedra. Uma laje de pedra cinzenta, lisa e perfeitamente plana, ocupando todo o espaço sob a tábua removida. E no centro exato da laje havia algo que fez o sangue de Eliana gelar e correr mais rápido ao mesmo tempo. Um anel de ferro grosso e enferrujado, chumbado na pedra. Não era um acidente da natureza. Aquilo era uma porta, uma tampa, feita para ser aberta. A visão do anel de ferro era a confirmação de que ela não estava louca. Alguém, há muito tempo, escondera algo ali, com muito cuidado. O som que ela ouvira não poderia ser uma corrente presa a este anel. A ideia era tão absurda e tão aterrorizante que ela a afastou. Foco. Ela precisava abrir. Ela agarrou o anel de ferro com as duas mãos. O metal estava gelado e áspero sob seus dedos. Ela puxou com toda a sua força. Nada. A laje de pedra não se moveu 1 milímetro. Parecia fundida com a terra. A frustração era como um gosto amargo na boca. Estar tão perto e ser barrada por uma simples questão de força bruta era uma crueldade. Ela puxou de novo e de novo. O esforço fazendo seus músculos gritarem em protesto, mas a pedra permaneceu imóvel, zombando dela. Lágrimas de raiva e impotência brotaram em seus olhos. Ela socou a pedra com o punho, sentindo a dor aguda em seus ossos, mas era melhor do que a dor da derrota. Não vai abrir, ela sussurrou, a voz quebrada. Juntos, mãe, disse Lucas, sua voz surpreendentemente firme. Ele se ajoelhou ao lado dela e agarrou o anel de ferro com suas mãos pequenas. Como o vovô ensinou a carregar os sacos de cimento. No 3, 1, 2, 3... No 3, eles puxaram juntos. Eliana sentiu a força surpreendente de seu filho se somar à sua. A pura determinação em seu rosto pequeno e sujo. Por um segundo, nada aconteceu. E então, com um som de ranger profundo e arrastado, um protesto de pedra contra pedra que ecoou pavorosamente o ruído da noite anterior, a laje se moveu. Apenas 1 centímetro, mas se moveu. Uma onda de triunfo selvagem percorreu Eliana. De novo, ela gritou, a voz rouca. 1, 2, 3. Eles puxaram novamente, e desta vez a laje deslizou mais, abrindo uma fresta escura de uns 10 centímetros. O ar que saiu de dentro era antigo, seco e frio, com um cheiro que não era de mofo ou umidade, mas de poeira e tempo aprisionado. Era o hálito de uma tumba. Eles continuaram, puxando e descansando, em um ritmo exaustivo, até que a laje de pedra estivesse arrastada o suficiente para revelar uma abertura quadrada e escura. Era a boca de uma cisterna antiga, cavada na terra e revestida de pedra. Eliana se debruçou sobre a borda, tentando enxergar na escuridão. O ar frio subia em seu rosto. Ela não conseguia ver o fundo. O medo lutava com a excitação dentro dela. O que poderia haver lá embaixo? Água? Ossos? Nada. Ela precisava saber. A curiosidade era agora uma força incontrolável, uma fome tão poderosa quanto a de seu estômago. Ela não podia parar agora, não depois de tudo aquilo. Voltou-se para Lucas, cujos olhos brilhavam na penumbra. Fique aqui. Não saia de perto da abertura. Se eu chamar, você grita o mais alto que puder. Entendeu? Ele assentiu, o rosto pálido, mas resoluto. Ele confiava nela. E essa confiança era o fardo mais pesado e a maior força que Eliana possuía naquele momento, enquanto se preparava para descer no desconhecido. Luz. Ela precisava de luz. Olhou ao redor da ruína e seus olhos caíram sobre um galho seco e relativamente reto perto da porta. Com as mãos trêmulas, ela rasgou uma tira de tecido da barra de seu próprio vestido, já esfarrapado. Enrolou o pano firmemente na ponta do galho, criando uma tocha improvisada. O problema era o fogo. Não havia fósforos.
Seu olhar varreu o cômodo e parou no fogão a lenha enferrujado. Lá dentro, entre as cinzas e a ferrugem, ela encontrou o que procurava: uma pequena pederneira e um pedaço de metal, deixados para trás pelo antigo morador. As mãos dela tremiam tanto que demorou uma eternidade para conseguir produzir uma faísca. Mas, finalmente, uma pequena chama amarela surgiu, e ela a transferiu cuidadosamente para a ponta de sua tocha. A chama vacilou, depois se firmou, lançando uma luz alaranjada e dançante sobre seus rostos sujos. O cheiro de pano queimado se misturou ao de terra e poeira. Com a tocha em uma mão, ela se virou para o buraco negro no chão. Com o coração na boca, Eliana começou a descida. Havia entalhes na parede de pedra da cisterna, servindo como uma escada rudimentar. Ela colocou o pé no primeiro degrau, sentindo a pedra fria e áspera sob a sola gasta de seu sapato. A tocha, segurada acima de sua cabeça, lançava sombras grotescas e dançantes nas paredes curvas. O ar ficava mais frio e mais rarefeito a cada passo para baixo. O cheiro de poeira seca era sufocante. Mãe? A voz de Lucas, vinda de cima, soava distante e abafada. Estou bem, filho. Estou quase lá. Ela gritou de volta, sua própria voz ecoando estranhamente no espaço confinado. A cisterna era mais profunda do que ela imaginava, talvez 4 ou 5 metros. Finalmente, seus pés tocaram o fundo. Não havia lama, nem água. Apenas uma camada espessa de areia fina e poeira que amorteceu seus passos. Ela estava em pé no fundo de um poço seco, um cilindro de pedra e escuridão, com um círculo de luz cinzenta muito acima, onde estava o rosto preocupado de seu filho. Ela levantou a tocha e a luz trêmula varreu o espaço circular. As paredes de pedra estavam secas, cobertas de teias de aranha antigas e poeira. O chão estava limpo, exceto por algumas pequenas pedras e mais poeira. Por um momento, seu coração afundou. Nada. Era apenas uma cisterna vazia. O som, a laje, o esforço, tudo para nada. A decepção foi um golpe físico, e ela se apoiou na parede, a respiração ofegante. Foi então que o facho de luz da tocha bateu em algo contra a parede oposta, algo que não era pedra. Eram 2 formas retangulares, escuras, cobertas por uma camada grossa de poeira. Caixas. 2 caixas de madeira escura, com reforços de metal enferrujado nos cantos. Elas estavam ali, esperando na escuridão por décadas. Uma nova onda de adrenalina percorreu seu corpo, afugentando o cansaço e a decepção. Ela se aproximou lentamente, como se aproximasse de um animal selvagem. O silêncio na cisterna era tão profundo que ela podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Um tambor constante de medo e antecipação. As caixas eram pesadas, feitas de uma madeira escura e robusta que resistira ao tempo. As dobradiças e os fechos de metal estavam cobertos por uma camada grossa de ferrugem vermelha. Eliana se ajoelhou diante da primeira caixa, a menor das 2. O fecho estava emperrado. Ela usou a ponta de uma pedra que encontrou no chão para forçá-lo. O metal rangeu em protesto. Depois cedeu com um estalo alto que ecoou na cisterna. Com as mãos trêmulas e o coração na garganta, ela levantou a tampa pesada. O cheiro de terra e minério subiu da caixa. E então, a luz da tocha incidiu sobre o conteúdo. Eliana prendeu a respiração. A caixa estava cheia até a borda com pedras. Pedras brutas, de formato irregular, a maioria delas cobertas por uma casca de rocha escura. Mas aqui e ali, onde a rocha se partira, um brilho verde, profundo e vítreo, capturava a luz da tocha e a devolvia impulsos de fogo esmeralda. Eram esmeraldas, dezenas delas, talvez centenas, brutas, sim, mas enormes. Um tesouro que ultrapassava sua imaginação mais selvagem. Eliana ficou paralisada, olhando para o brilho verde. Sua mente não conseguia processar o que seus olhos viam. Era um sonho? Outra alucinação provocada pela fome? Ela estendeu a mão trêmula e tocou uma das pedras. Era fria, pesada e incrivelmente real. A superfície era áspera, mas a parte verde exposta era lisa como vidro. Ela pegou uma do tamanho de um ovo de galinha e a sentiu em sua palma. O peso era substancial. Uma fortuna.
Uma fortuna que poderia comprar 1000 casas, que poderia garantir que Lucas jamais sentisse fome novamente. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de choque, de alívio, de um medo avassalador. Aquilo mudava tudo, mas também trazia um perigo implícito. Por que alguém esconderia tamanha riqueza em um buraco no chão, em uma casa em ruínas no meio do nada? O brilho verde das esmeraldas parecia agora ter uma luz sinistra, uma promessa de salvação e, ao mesmo tempo, de uma perdição desconhecida. Ela sentiu um calafrio, apesar do calor da tocha. Com o coração ainda descompassado, ela se virou para a segunda caixa, a maior. Esta era mais difícil de abrir. O fecho estava completamente corroído pela ferrugem. Ela teve que usar a pedra para bater nele repetidamente, até que o metal velho e cansado finalmente se partiu. A tampa se abriu com um gemido longo e poeirento. O cheiro que saiu desta caixa era diferente. Não era o cheiro mineral da terra, mas o odor seco e ligeiramente adocicado de papel velho e couro ressecado. O conteúdo era menos deslumbrante, mas de alguma forma mais pesado, mais denso em história. No topo havia um diário grosso, encadernado em couro escuro, a capa sem nenhuma inscrição. Ao lado dele, vários rolos de papel amarelado amarrados com fios de barbante que se desfaziam ao toque. Eram mapas, desenhados à mão com uma caligrafia cuidadosa, cheios de marcações e anotações que ela não compreendia. O coração de Eliana começou a bater mais devagar, um ritmo mais sombrio e apreensivo tomando conta dela. Ela pegou o diário. O couro estava frio e rígido em suas mãos. Abriu-o com cuidado. As páginas estavam amareladas pela idade, e a caligrafia, feita com tinta preta, era apertada e angular. Era a crônica de uma vida, a história de seu tio-avô. Ela folheou rapidamente, e palavras saltaram das páginas: garimpo, filão, cooperativa, Valdemar. O nome Valdemar aparecia repetidamente, sempre associado a palavras de medo e raiva. Uma sensação de mau presságio começou a se formar no fundo de seu estômago. Aquelas pedras verdes na outra caixa não eram apenas riqueza, eram um segredo perigoso. Ela colocou o diário de lado, suas mãos tremendo ainda mais. Sob os mapas, no fundo da caixa, havia um último pacote, cuidadosamente embrulhado em oleado e amarrado com uma fita de cetim desbotada. O cuidado com que fora embalado indicava sua importância. Com os dedos dormentes, ela desfez o nó frágil da fita e desenrolou o oleado. O que ela viu fez seu sangue gelar. Era um maço de documentos oficiais, certidões. Ela pegou o primeiro papel do topo. As letras impressas eram formais, burocráticas, terrivelmente familiares. Certidão de óbito. O nome era de um homem que ela não conhecia. Causa da morte. Acidente em local de trabalho. Soterramento. Ela pegou o segundo. Outro nome, outra certidão de óbito. Causa da morte. Afogamento acidental. O terceiro, desaparecido. O quarto, acidente com arma de fogo durante caça. Eram 12 certidões no total. 12 nomes, 12 mortes, todas classificadas como acidentes ou desaparecimentos, todas ocorridas em um período de 2 anos, na década de 1970. Um calafrio violento sacudiu o corpo de Eliana. Acidentes acontecem. A frase que assombrava a morte de seu próprio marido agora ecoava na cisterna escura com um significado novo e aterrorizante. Aquelas não eram apenas pedras preciosas. Aquilo não era apenas um diário. Era um dossiê. A prova de um crime. Ou mais precisamente, de uma série de crimes. O tesouro era uma maldição. O silêncio na cisterna era agora um rugido em seus ouvidos. A luz da tocha tremeluzia, fazendo as sombras dançarem como espectros. Eliana olhou das certidões de óbito para o brilho verde e ganancioso das esmeraldas na outra caixa. As duas coisas estavam conectadas, a riqueza e a morte. O tio-avô dela não escondeu apenas um tesouro. Ele escondeu a prova de um massacre. Aquele som que ela ouvira na noite anterior, o arrastar de correntes, de repente fez um sentido horrível. Não era um fantasma. Era o som da memória, o eco de algo terrível
que acontecera naquele exato lugar. O peso daqueles papéis em sua mão era imenso. Ela não era mais apenas uma viúva faminta que encontrara uma fortuna. Ela era a guardiã de uma história sombria, a herdeira de um segredo enterrado que se recusava a permanecer morto. A náusea voltou com força, um gosto de bile e pavor. Ela tinha tropeçado em algo muito maior e mais perigoso do que a pobreza. Ela tinha encontrado a verdade e sentiu, com uma certeza que gelou sua alma, que a verdade iria tentar matá-la. Ela rapidamente juntou os documentos, o diário e os mapas, colocando-os de volta na caixa. A urgência de sair daquele buraco era esmagadora. A cisterna não parecia mais um lugar de descoberta, mas uma tumba aberta. Ela sentiu olhos invisíveis sobre ela, as almas dos homens cujos nomes estavam escritos nos papéis. O ar parecia pesado, carregado com o peso de injustiças antigas. Ela fechou a tampa da caixa dos documentos, o som ecoando como uma sentença. Deixou a caixa das esmeraldas aberta por um momento, o brilho verde parecendo zombar dela. Aquilo era sua salvação ou sua condenação? Ela não sabia, mas sabia que não podia deixar nada para trás. Com um esforço sobre-humano, movida por uma nova onda de medo, ela começou a empurrar as caixas em direção à parede sob a abertura, preparando-se para o desafio de tirá-las daquele poço escuro. Ela não era mais uma vítima passiva do destino. Ela era agora uma peça em um jogo que começara décadas antes de ela nascer. Um jogo de ganância, sangue e segredos. Com a tocha firmemente presa em um buraco na parede de pedra, iluminando a cena, Eliana começou a tarefa hercúlea. A caixa com os documentos era pesada, mas manejável. Usando a corda do balde do poço seco lá de fora, que Lucas lhe jogou, ela conseguiu amarrá-la, e com seu filho puxando de cima e ela empurrando de baixo, eles a içaram para a superfície com um esforço tremendo. O som da caixa batendo no chão de madeira lá em cima foi o som mais tranquilizador que ela ouvira em dias. Mas a caixa das esmeraldas era outra história. Era muito mais pesada. Ela tentou movê-la e mal conseguiu arrastá-la alguns centímetros. O peso daquela riqueza era literal, físico. Ela sabia que não conseguiria tirá-la dali sozinha. Não agora. Uma decisão se formou em sua mente, clara e afiada. As provas eram mais importantes. As pedras podiam esperar. A história que aqueles papéis contavam precisava ver a luz do dia. Ela pegou uma única esmeralda, a maior que conseguiu encontrar, e a enfiou no bolso de seu vestido, como prova, como promessa. Exausta, coberta de poeira e suor frio, Eliana finalmente subiu para fora da cisterna. A luz do dia, mesmo cinzenta e fraca, pareceu ofuscante depois da escuridão. Lucas a abraçou com força, o rosto enterrado em sua cintura, tremendo. Eu estava com medo, sim, mãe. Eu sei, meu filho, eu também. Mas acabou agora. Ela mentiu, afagando seus cabelos. Ela olhou para a caixa de madeira que continha o diário e as certidões, agora repousando sobre o assoalho. Seu conteúdo transformara a ruína ao seu redor. Não era mais apenas um símbolo de abandono. Era uma cena de crime. Um arquivo. Aquele lugar esquecido por Deus agora tinha um propósito sombrio. Juntos, Eliana e Lucas deslizaram a pesada laje de pedra de volta ao seu lugar, o som de raspagem final selando a cisterna e o tesouro dentro dela. Ela recolocou a tábua solta, cobrindo-a com terra para esconder qualquer vestígio. Mas ela sabia que não podia esconder a verdade para sempre. O mistério havia sido revelado. Mas um novo e mais perigoso capítulo estava apenas começando. O que aqueles documentos realmente diziam? E quem era Valdemar? Com o sol da tarde lançando longas sombras através dos buracos nas paredes, Eliana se ajoelhou no chão de terra, a caixa de madeira diante dela como um altar profano. A fome que roía seu estômago havia sido substituída por uma fome diferente, mais voraz, a necessidade de saber. O cheiro de papel velho e couro ressecado subia da caixa, um perfume de segredos guardados por tempo demais. Suas mãos, ainda sujas de terra e marcadas pelo esforço de içar a caixa da cisterna, tremiam incontrolavelmente. Ela sentiu o coração bater de forma pesada e lenta, um tambor fúnebre, anunciando a exumação de uma história terrível.
Lucas estava encolhido em um canto, observando-a em silêncio, seus olhos grandes e assustados refletindo a luz alaranjada do crepúsculo. Com uma respiração profunda que não conseguiu acalmar o tremor em seu peito, Eliana retirou o diário de couro. O peso do objeto em suas mãos era desproporcional ao seu tamanho. Parecia conter o peso de vidas perdidas, de uma justiça que nunca chegou. Ela o abriu, e o som das páginas virando era como um sussurro seco do passado, um chamado fantasmagórico. As primeiras páginas eram mundanas, anotações sobre o clima, o preço dos grãos, a dificuldade da vida no campo. Mas então, a narrativa mudou. A caligrafia de seu tio-avô, antes calma, tornou-se mais urgente, mais afiada. Eliana sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler a palavra cooperativa. Seu tio-avô não era um garimpeiro. Ele era o contador, um homem de números que se viu no meio de homens de pedra. Ele descrevia a descoberta, um filão de esmeraldas de uma pureza nunca antes vista na região, encontrado por um grupo de 7 garimpeiros que haviam unido suas economias para comprar aquela terra esquecida. A esperança saltava das páginas, uma alegria quase palpável que fez o coração de Eliana doer. Eles sonhavam com um futuro justo, com escolas para os filhos, com o fim da servidão aos grandes fazendeiros. O diário descrevia as primeiras pedras extraídas, o brilho verde sob a luz de um lampião, a celebração com cachaça barata e promessas de um futuro brilhante. Uma felicidade tão intensa e tão frágil que Eliana já sentia o gosto amargo da tragédia que viria. O nome apareceu pela primeira vez em uma anotação de agosto de 1973. Coronel Valdemar, um fazendeiro poderoso, dono de quase todo o vale, um homem cuja gentileza era mais assustadora que sua raiva. Ele visitou o garimpo, os olhos brilhando não com admiração, mas com uma cobiça fria e calculista. O diário descrevia o cheiro de seu charuto caro, o som de suas botas de couro pisando com autoridade na terra que não era sua. Ele fez uma oferta irrisória pela terra, rindo quando os garimpeiros recusaram. Terra boa atrai urubu, ele disse antes de partir, e a frase ficou registrada no diário, sublinhada 3 vezes. A partir daquele dia, a esperança nas páginas começou a ser corroída pelo medo. O tio-avô descrevia o silêncio pesado que caía sobre o acampamento à noite, o som de cada galho quebrando na mata se tornando uma ameaça, os olhares desconfiados trocados entre os homens. A alegria da descoberta havia se transformado em um fardo, um segredo que eles agora guardavam com pavor, sabendo que haviam sido marcados por um predador. Então, as mortes começaram. Uma a uma, as páginas do diário se transformaram em um obituário macabro. Eliana sentiu a náusea subir à garganta enquanto lia as entradas curtas e brutais. Outubro de 1973. Manuel caiu no poço da mina. Corpo nunca encontrado. Valdemar mandou uma coroa de flores. Sua mão tremia tanto que as palavras dançavam. Dezembro de 1973. O jipe de Antônio capotou na serra. Freios cortados. A polícia disse que foi acidente. Cada nome no diário correspondia a uma das certidões de óbito que ela encontrara na caixa. A coincidência era esmagadora, impossível. Março de 1974. Jonas, acidente de caça. Valdemar comprou o pequeno lote de sua viúva por uma ninharia na semana seguinte. Não eram acidentes. Era um extermínio sistemático, cruel, orquestrado com a frieza de um jogador de xadrez, eliminando os peões do tabuleiro. Valdemar não estava apenas roubando a terra, ele estava apagando a existência de seus donos, um por um, usando sua influência para mascarar os assassinatos como obra do acaso. O diário revelava a cumplicidade das autoridades locais. O delegado, o médico legista, o escrivão do cartório, todos no bolso do coronel. As certidões de óbito, com suas causas de morte convenientes, eram a prova dessa rede de corrupção. O tio-avô de Eliana descrevia seu terror crescente, sabendo que era um dos últimos. Ele não era um homem da terra, não era forte. Era um homem de livros, e seu conhecimento sobre os registros da cooperativa o tornava o alvo mais perigoso. Em uma noite de pânico, após o assassinato do último garimpeiro, ele agiu.
Juntou a última extração de esmeraldas, todos os documentos da cooperativa, as certidões de óbito que conseguiu obter e o seu próprio diário. Ele escondeu tudo na velha cisterna, o lugar mais improvável, selando-a e esperando um dia poder revelar a verdade. Mas o medo foi mais forte. Ele fugiu. Viveu o resto de sua vida olhando por sobre o ombro, um fantasma assombrado pela culpa e pelo pavor. A herança não era um presente. Era um grito de socorro enviado através do tempo. Eliana fechou o diário com um baque surdo. O silêncio na casa em ruínas era ensurdecedor. Ela olhou para as próprias mãos, as mãos de uma costureira, agora guardiãs de um massacre, a história de seu marido, o acidente de trabalho mal explicado. Voltou à sua mente com uma força devastadora. A mesma negligência, a mesma ganância, a mesma indiferença pela vida humana. Eram ecos da mesma canção macabra, tocada em décadas diferentes. A injustiça não era um raio que caía aleatoriamente. Era um sistema, uma máquina alimentada pela impunidade dos poderosos. Seu tio-avô não conseguiu justiça. Os garimpeiros não tiveram justiça. Roberto não teve justiça. Uma raiva fria e profunda começou a brotar em seu peito, uma raiva que queimava mais forte que o medo. Ela não era mais apenas uma vítima da pobreza, ela era herdeira de uma luta. O peso daquela verdade era esmagador, mas também lhe dava algo que ela não tinha há muito tempo, um propósito. O medo ainda estava lá, um animal gelado em seu estômago, mas agora ele tinha um nome: Valdemar. Os dias seguintes passaram em um nevoeiro de ansiedade. A fome era uma dor constante, mas a ameaça invisível que emanava das páginas do diário era uma tortura muito pior. Cada som do vento era o passo de um capanga. Cada sombra dançante era um fantasma dos homens assassinados. Eliana mantinha a caixa com os documentos sempre perto, como um talismã amaldiçoado. Ela tentou raciocinar, planejar, ir à polícia local. O diário deixava claro que seria uma sentença de morte. Tentar vender a esmeralda que guardara no bolso? Onde? Como? Ela era uma estranha naquela terra, sem contatos, sem ninguém em quem confiar. O isolamento, que antes era uma fonte de desespero, agora parecia sua única e frágil proteção. Ninguém sabia que ela estava ali. Ninguém sabia o que ela descobrira. Mas essa ilusão de segurança estava prestes a ser estilhaçada de forma brutal, com o som que ela mais temia, o som do mundo exterior invadindo seu refúgio de miséria e segredos, um som que não pertencia àquele lugar. Foi em uma manhã particularmente silenciosa, quando o ar estava parado e pesado, que ela ouviu. Primeiro, um zumbido baixo e distante, que poderia ser confundido com um inseto, mas o zumbido cresceu. Tornou-se um ronco grave e poderoso. Um motor. Não era o chacoalhar barulhento do ônibus velho, mas o som suave e caro de um carro de luxo. Um som de poder e riqueza que parecia obsceno naquela paisagem de pobreza. Eliana sentiu o sangue gelar em suas veias. Seu coração disparou, batendo descontroladamente contra suas costelas. Ela correu para a janela quebrada, o coração na garganta. Uma nuvem de poeira vermelha se levantava na estrada de terra, aproximando-se rapidamente. De dentro da nuvem, emergiu uma caminhonete preta, grande e reluzente, o cromo brilhando sob o sol como dentes de prata. O veículo parou a poucos metros da casa em ruínas, o motor desligando-se com um clique suave, deixando um silêncio repentino e ameaçador. A porta do motorista se abriu, e Eliana soube, antes mesmo de ver o rosto, quem era. Ele era velho, talvez com 80 anos, mas não havia fragilidade em sua postura. Movia-se com a rigidez orgulhosa de um homem acostumado a nunca ter que se apressar ou pedir licença. Usava calças de brim, botas de couro caras e uma camisa de linho impecavelmente branca, que contrastava absurdamente com o cenário de decadência. O cabelo era totalmente branco, penteado para trás, e o rosto, curtido pelo sol, era um mapa de rugas profundas. Mas eram os olhos que paralisaram Eliana. Pequenos, azuis e frios, como lascas de gelo. Eles varreram a ruína. O terreno e, finalmente, pousaram nela, parada na janela como um animal assustado.
Não havia surpresa em seu olhar, apenas uma avaliação fria, calculista. Ele caminhou em direção a ela, os passos lentos e deliberados. O coronel Valdemar, em carne e osso. O monstro do diário era real e estava em seu quintal. Eliana sentiu suas pernas fraquejarem. O ar parecia ter sido roubado de seus pulmões. Ele estava ali. Ele sabia. Ele parou a uma distância segura da porta, como se tivesse nojo de se aproximar demais daquela miséria. Um leve cheiro de tabaco e água de colônia cara chegou até Eliana. Um aroma de poder que sufocava o cheiro de mofo da casa. "Boa tarde", disse ele, a voz surpreendentemente calma e um pouco rouca. A voz de um avô se não fosse pela ausência total de calor. "A senhora deve ser a nova proprietária. Eliana, não é?" O fato de ele saber seu nome foi como um soco no estômago. A náusea voltou com força. Como ele sabia? Quem lhe contou? O pânico ameaçou engoli-la, mas a imagem dos nomes nas certidões de óbito brilhou em sua mente. E com ela, uma faísca de desafio. Ela não respondeu, apenas o encarou, tentando fazer seu rosto parecer uma máscara de pedra, enquanto por dentro seu mundo desmoronava. Ele sorriu, um movimento fino dos lábios que não alcançou os olhos. Um lugar difícil, este, abandonado por uma boa razão. Ninguém nunca quis isso aqui. Suas palavras ecoavam exatamente o que ela pensara ao chegar, e isso a aterrorizou ainda mais. "Sou o coronel Valdemar. Minhas terras fazem fronteira com esta propriedade." Ele disse a última palavra com um leve desprezo, gesticulando com a mão calosa, onde um anel de ouro brilhava. "Eu soube que uma senhora da cidade, uma viúva com um filho, tinha herdado este pedaço de chão. Vim por uma questão de vizinhança e, talvez, de negócios." Ele fez uma pausa, seus olhos de gelo fixos nos dela. "Este terreno é inútil para o plantio, como a senhora já deve ter percebido. O poço é seco, a casa está condenada. É um lugar de má sorte." Ele se aproximou um passo, a voz baixando para um tom mais íntimo, quase conspiratório. "Mas eu poderia usá-lo para expandir meu pasto. Para lhe poupar mais sofrimento, eu lhe ofereço um valor simbólico por ele. 5.000 reais. A senhora pega seu menino, volta para a cidade e esquece que este lugar um dia existiu. É um bom negócio. Uma caridade, na verdade. O valor era uma ofensa, uma migalha, mas o tom era de uma generosidade fingida que fez a pele de Eliana se arrepiar. Eliana sentiu a raiva fria sobrepujar o medo. 5.000 reais. O preço de uma vida? De 12 vidas? O preço do silêncio dela? Ela pensou nas esmeraldas escondidas na cisterna, uma fortuna que aquele homem cobiçava há décadas. E ele estava ali, oferecendo-lhe migalhas para que ela fosse embora e o deixasse pegar o que ele acreditava ser seu por direito. O rosto de Roberto, o sorriso cansado no fim do dia, apareceu em sua mente. O rosto de Lucas, assustado, mas confiando nela. A coragem veio de um lugar que ela não sabia que possuía, um poço profundo de dor e fúria. Ela ergueu o queixo, encontrou os olhos frios dele e, com a voz firme, que ela mesma mal reconheceu, disse apenas 3 palavras. "A terra não está à venda." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. O sorriso desapareceu do rosto de Valdemar. A máscara de avô benevolente caiu, revelando por um instante o predador por baixo. Uma mudança sutil, mas aterrorizante. O coronel a estudou por um longo momento, o olhar penetrante tentando ler seus pensamentos, decifrar seu desafio. Ele não esperava por aquilo. Ele esperava uma mulher desesperada, grata por qualquer esmola. A recusa dela era uma anomalia, uma peça fora do lugar em seu tabuleiro de xadrez. Ele deu um passo para trás, a expressão relaxando novamente em uma máscara de falsa preocupação, o que era ainda mais sinistro. "Entendo. Apego sentimental, talvez. Uma decisão imprudente, na minha opinião." Ele se virou lentamente, como se fosse embora, e caminhou em direção à sua caminhonete. Eliana pensou, por um segundo de alívio estúpido, que tinha acabado, mas então ele parou, a mão na maçaneta da porta, e olhou para ela por cima do ombro. A voz dele, quando falou, era baixa, quase um sussurro, mas cada palavra era uma gota de veneno.
Sabe, Eliana, sua família parece ter muito azar. Uma verdadeira pena seu marido ter sofrido aquele acidente. A palavra acidente foi dita com uma ênfase sutil, mas inconfundível. Ele continuou, sem tirar os olhos dela, a voz ainda mais baixa. E seria uma tragédia ainda maior se o seu menino, Lucas, não é? Crescesse órfão, de pai e de mãe. A ameaça não era mais velada, era explícita, brutal, um punhal de gelo cravado em seu coração. Ele estava conectando a morte de Roberto à situação atual dela. Ele estava dizendo que tinha o poder de repetir a história, de criar mais um acidente. O ar saiu dos pulmões de Eliana em um silvo. O terror total e absoluto a paralisou. Ela queria gritar, correr, mas seus pés pareciam pregados ao chão. Ele sabia de tudo. Ele sabia do filho dela, do marido dela. Ele a estava caçando. Pense bem na minha oferta, ele disse, a voz voltando ao tom casual de negócios. Às vezes, a teimosia custa caro. Acidentes acontecem. Com essa frase, a mesma que ecoava em sua mente desde a morte de Roberto, ele entrou na caminhonete. O motor potente voltou à vida com um rugido e o carro partiu, deixando Eliana para trás, engasgando na nuvem de poeira vermelha e no veneno de suas palavras. Ela ficou ali, tremendo incontrolavelmente, muito tempo depois que o som do motor desapareceu. A poeira baixou, revelando a mesma paisagem desolada de antes, mas agora tudo estava diferente. A ruína não era mais um abrigo precário, era uma armadilha mortal. O isolamento não era mais proteção, era uma vulnerabilidade fatal. Valdemar sabia que ela estava ali. Ele sabia que ela tinha recusado sua oferta, e ele não era um homem que aceitava um não como resposta. O segredo que ela desenterrara não era mais uma história do passado. Era uma ameaça presente e imediata à sua vida e, pior, à vida de seu filho. As palavras dele ecoavam em sua cabeça, uma sentença de morte. Seria uma tragédia se seu menino crescesse órfão. Ela olhou para Lucas, que agora estava ao seu lado, agarrando sua saia, o rosto pálido de um medo que ele não entendia completamente. Ela estava encurralada. Expor o segredo significava enfrentar a fúria de um assassino poderoso, e com tentáculos por toda parte. Manter o segredo significava viver sob uma ameaça constante, esperando o dia em que o azar a encontraria. O que você faria no lugar dela? Guardaria o segredo para tentar proteger seu filho no curto prazo, ou arriscaria tudo, inclusive a vida dele, em uma aposta desesperada por justiça? O pânico era uma garra de gelo apertando o coração de Eliana, roubando-lhe o ar. As palavras de Valdemar não eram apenas uma ameaça, eram uma promessa, uma sentença pronunciada com a calma assustadora de quem tem o poder de vida e de morte. A poeira vermelha que ele deixara para trás parecia agora ser sangue seco, a herança daquela terra maldita. Ela correu para dentro da ruína, o corpo tremendo tão violentamente que mal conseguia se manter em pé. Lucas a seguiu, os olhos cheios de um medo que espelhava o dela. A casa, antes um abrigo precário, transformara-se em um caixão aberto. Cada sombra era um capanga à espreita. Cada estalo da madeira velha era o som de um gatilho sendo armado. Ela sentiu a náusea subir, um gosto amargo de bile e terror. A frase órfão de pai e de mãe ecoava em sua mente, um martelo esmagando seus pensamentos, transformando o amor por seu filho em uma agonia insuportável. Ela estava presa, encurralada, e sabia, com uma certeza visceral, que Valdemar voltaria para cumprir sua palavra. O instinto de sobrevivência gritava para que ela fugisse. Mas para onde? Voltar para a cidade, sem um centavo, para a mesma miséria de antes, agora com um alvo pintado em suas costas. Valdemar a encontraria. Aquele tipo de homem tinha braços longos, que se estendiam para muito além dos limites daquele vale poeirento. Ela olhou para a caixa de madeira que guardava o diário e as certidões de óbito. A prova, sua única arma e sua maior maldição. Entregá-la a ele talvez comprasse um pouco de tempo, uma sobrevida miserável sob o jugo de seu silêncio. Mas a imagem dos nomes naqueles papéis,
dos homens cujas vidas foram roubadas, e o rosto de seu próprio marido, vítima da mesma ganância impune, acenderam uma faísca de fúria em meio ao seu pânico. Ela não podia deixar que vencessem de novo. Não podia permitir que a história de seu filho fosse a de um homem cuja mãe se acovardou. O medo não desapareceu, mas se transformou. Deixou de ser paralisante para se tornar uma energia fria e cortante, uma determinação desesperada. Foi então que uma memória antiga, um detalhe perdido da conversa com o advogado, emergiu da névoa de seu terror. O vizinho mais próximo fica a quilômetros de distância. Na época, a frase soara como uma condenação ao isolamento. Agora, brilhava como uma minúscula e improvável centelha de esperança. Um vizinho, alguém que vivia naquela terra esquecida, que talvez soubesse mais do que aparentava. Alguém que não pertencia ao mundo de Valdemar. A decisão foi instantânea, nascida do mais puro desespero. Ela precisava ir até ele. Precisava arriscar. Era um tiro no escuro, uma aposta insana, mas era a única jogada que lhe restava naquele tabuleiro mortal. Agarrou a caixa com os documentos, sentindo o peso da madeira velha e dos segredos que continha. Lucas, vamos dar uma caminhada. Vamos conhecer nosso vizinho. Ela disse, forçando a voz a soar calma. Uma mentira frágil para proteger a inocência de seu filho. O menino, sentindo a urgência em seu toque, apenas assentiu, os olhos sérios fixos nos dela. Esperaram a noite cair, um manto de escuridão que pela primeira vez parecia um aliado. A lua era apenas uma unha pálida no céu, oferecendo pouca luz, mas o suficiente para que não tropeçassem a cada passo. Sair da ruína era como abandonar uma parte de si mesma, a última conexão com a falsa esperança que a levara até ali. O ar da noite estava frio e carregava o cheiro de poeira e mato seco. Eliana segurava a mão de Lucas com força, enquanto a outra mão e o braço se esforçavam para carregar a caixa pesada. Cada som da noite era amplificado pelo medo. O piar de uma coruja soava como um aviso. O farfalhar de um animal na mata era a aproximação de um assassino. Ela sentia o suor frio escorrer por suas costas, apesar do frio. O coração batia descompassado, um ritmo frenético de pavor e adrenalina. Ela não sabia exatamente para onde estava indo, apenas seguia a trilha de terra na direção que o motorista do ônibus apontara como sendo o resto do mundo. A caminhada era uma tortura física e psicológica. A distância era maior do que ela imaginava. Quilômetros, no silêncio da noite e com o peso do medo, pareciam uma eternidade. Os músculos de Eliana queimavam, protestando contra o peso da caixa e a tensão incessante. Lucas, corajosamente, não reclamava, mas ela sentia seus passos se arrastando, a exaustão tomando conta de seu corpo pequeno. A cada colina que subiam, ela rezava para ver uma luz, um sinal de vida, mas só encontrava mais escuridão e a silhueta ameaçadora de árvores retorcidas contra o céu noturno. O sentimento de estar completamente perdida e entregue à própria sorte era avassalador. E se o vizinho não existisse? E se fosse apenas uma informação antiga e desatualizada? E se ele fosse um dos homens de Valdemar? A dúvida era um veneno que se espalhava por sua mente, mas ela continuava a andar, movida pela imagem do rosto de seu filho e pela ameaça nas palavras do coronel. Desistir não era uma opção. Voltar era a morte certa. Seguir em frente era a única, e talvez fútil, chance de viver. Após o que pareceram horas de caminhada, quando suas pernas estavam prestes a ceder e a esperança começava a se esfarelar, ela viu uma luz, fraca, amarelada, bruxuleando à distância como um vagalume teimoso. Uma janela iluminada no meio do nada absoluto. O alívio foi tão intenso que quase a fez chorar. Era real. Havia alguém ali. A visão daquela pequena luz deu-lhe uma nova força. Ela apressou o passo, quase arrastando Lucas, que agora tropeçava de cansaço. A trilha levava a uma pequena clareira, onde uma casa minúscula, pouco mais que uma cabana de madeira escura, se aninhava. Não era uma ruína como a sua. As paredes eram firmes e da chaminé saía um fio de fumaça com cheiro de lenha queimada. Havia uma pequena horta ao lado, cercada com cuidado. Era a casa de alguém que, apesar de tudo,
resistia. Com o coração na garganta, Eliana se aproximou da porta e, antes que a coragem a abandonasse, bateu com os nós dos dedos na madeira áspera. O som pareceu ecoar por todo o vale. A luz da janela se apagou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi total, pesado, cheio de suspeita. Eliana prendeu a respiração. Teria sido um erro? Teria assustado o morador? Ela esperou, o coração martelando contra as costelas. Então, ouviu o som de uma tranca sendo arrastada, um barulho metálico e lento. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando um olho assustado e um pedaço do cano de uma espingarda velha. Quem é? O que quer? Uma voz rouca e trêmula perguntou da escuridão. Era a voz de um homem idoso, uma voz corroída pelo medo e pela solidão. Por favor. A voz de Eliana saiu como um sussurro, quebrada pelo cansaço e pelo pânico. Meu nome é Eliana. Eu sou a nova moradora do sítio dos Guedes. Eu e meu filho. Por favor, eu preciso de ajuda. Ela podia sentir o olhar do homem avaliando-a, a ela e ao menino encolhido atrás de suas pernas, e a caixa que ela segurava, como se sua vida dependesse daquilo. O que, de fato, dependia. Após uma eternidade, a espingarda baixou. A porta se abriu. O homem era magro e curvado, a pele enrugada e manchada pelo sol, os olhos fundos e permanentemente assustados, como os de um animal caçado. Ele era seu Joaquim. Ele os deixou entrar em silêncio, trancando a porta atrás deles, com múltiplos ferrolhos. O interior da cabana era um único cômodo, impecavelmente limpo e organizado. O ar cheirava a café, fumo de rolo e madeira velha. Uma lamparina a querosene sobre a mesa lançava uma luz dourada e trêmula sobre tudo. Sem dizer uma palavra, ele serviu a Eliana e a Lucas um copo de água fresca, de um pote de barro. O gesto simples de gentileza, depois de tanto desamparo, quase desarmou Eliana. Ela bebeu a água com avidez, sentindo o líquido frio aliviar sua garganta seca. Lucas bebeu também, os olhos grandes e curiosos fixos no velho. Joaquim sentou-se na cadeira do outro lado da mesa, as mãos calejadas tremendo sobre os joelhos. Ele não perguntou nada, apenas esperou, o medo e a curiosidade lutando em seu rosto envelhecido. Sabia que visitas noturnas naquela terra só poderiam significar uma coisa: problemas. Coronel Valdemar me visitou hoje, disse Eliana, e as palavras pairaram no ar como fumaça. Ao ouvir o nome, seu Joaquim se encolheu visivelmente, como se tivesse levado um golpe. O medo em seus olhos se intensificou, transformando-se em pavor puro. Ele quer a terra. Ele me ameaçou. Ameaçou meu filho. A voz dela falhou, e as lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente começaram a cair, silenciosas e amargas. Ela não precisava contar o resto. Joaquim sabia. Ele vivia sob a sombra daquela ameaça há 50 anos. O terror dela era o espelho de sua própria vida. Vendo o colapso iminente da mulher à sua frente, ele fez algo que provavelmente não fazia há muito tempo. Estendeu uma mão trêmula e tocou o braço dela. Um gesto de solidariedade, de compreensão. Eu sei, ele sussurrou, a voz rouca de emoção. Eu sei do que ele é capaz. Eu sempre soube. Naquele momento, Eliana entendeu que não tinha encontrado apenas um vizinho. Tinha encontrado o guardião de uma história, a memória viva do massacre que ela descobrira. Com as mãos ainda tremendo, Eliana colocou a caixa de madeira sobre a mesa. O baque surdo fez Joaquim recuar. Ela abriu a tampa, revelando o diário, os mapas e o maço de certidões. Eu encontrei isso numa cisterna seca, debaixo da casa. Era do meu tio-avô, o contador. Seu Joaquim olhou para o conteúdo da caixa como se estivesse vendo fantasmas. Seus olhos se arregalaram e sua respiração ficou suspensa. Ele estendeu um dedo trêmulo e tocou a capa de couro do diário. É o diário, do seu Afonso. Eu pensei que tinha queimado. Pensei que tudo tinha se perdido. Ele abriu o diário, as páginas amareladas parecendo frágeis sob seus dedos ásperos. Ele não precisava ler. Ele reconheceu a caligrafia, o objeto. Seus olhos passaram pelos nomes dos garimpeiros que Eliana já havia decorado. Manuel, Antônio, Jonas, e então ele parou em um nome,
e um soluço seco escapou de sua garganta. Meu pai, Benedito. Lágrimas grossas e silenciosas começaram a rolar por seu rosto curtido, lavando a poeira de décadas de dor e medo reprimidos. Ele chorou por um longo tempo, um choro silencioso e profundo de um homem que carregava um luto que nunca pôde expressar. Eliana e Lucas assistiram em silêncio respeitoso, o sofrimento do velho preenchendo o pequeno cômodo. Quando finalmente ergueu a cabeça, seus olhos tinham uma nova luz, uma mistura de dor e uma resolução sombria. É tudo verdade, ele disse, a voz embargada. Cada palavra. Eu era um menino, tinha a idade do seu filho. Ele olhou para Lucas. Mas eu me lembro. Lembro da alegria quando acharam as pedras. Lembro do medo quando aquele homem apareceu. Ele confirmou a história do diário, nome por nome, acidente por acidente. Ele se lembrava do cheiro do charuto de Valdemar, do som de suas botas, do terror nos olhos dos adultos. A história de seu tio-avô, que parecia um pesadelo distante para Eliana, era a infância roubada de Joaquim. Ele era a última testemunha viva, a ponte entre o passado escrito naquelas páginas e o presente aterrorizante que agora batia à porta de Eliana. Mas tem mais, disse Joaquim, a voz baixando para um sussurro conspiratório, como se as paredes tivessem ouvidos. Uma coisa que não está no diário, uma coisa que meu pai me contou na noite antes de desaparecer. Ele se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos de Eliana, a intensidade de seu olhar aprendendo. Ele desconfiava que Valdemar não ia parar. Ele me fez prometer que, se algo acontecesse, eu nunca esqueceria. Ele me mostrou no mapa. Joaquim pegou um dos mapas antigos da caixa, desenrolando-o com mãos trêmulas. O papel estava quebradiço. Ele apontou para uma marcação. Um X, tosco, feito a lápis em uma área montanhosa, longe do garimpo principal. A mina velha de São Cipriano. Ninguém vai lá há 100 anos. É perigosa, o acesso é quase impossível. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Meu pai disse, se a gente sumir, é para lá que ele vai nos levar. É o poço mais fundo da região. Um lugar perfeito para esconder corpos. O sangue de Eliana gelou. O diário era a história do crime. Joaquim era a testemunha. E agora, ele acabava de revelar a localização da prova final. O cemitério. A revelação pairou no ar, pesada e horrível. Os corpos. A peça final do quebra-cabeça. Com os corpos, o diário e o testemunho de Joaquim, os acidentes, se tornariam o que realmente eram, uma chacina. A possibilidade de justiça, antes um sonho distante, tornou-se subitamente tangível, real. Mas o perigo também se tornou exponencialmente maior. O que eles possuíam não era apenas uma história, era a ruína completa de um homem poderoso. Um homem que já havia matado 12 vezes para proteger seu segredo e que não hesitaria em matar mais 2 adultos e uma criança. O som do vento lá fora pareceu mais ameaçador, as sombras projetadas pela lamparina mais longas e sinistras. Eliana olhou para Joaquim, cujo rosto mostrava uma mistura de terror e uma nova, frágil coragem. O segredo que o atormentara por toda a vida agora estava sobre a mesa, pedindo para ser revelado. E ela, uma costureira viúva da cidade, era a catalisadora de tudo aquilo. Uma responsabilidade esmagadora. Foi nesse exato momento de silêncio tenso, quando o peso da decisão futura os esmagava, que um som quebrou a noite. Um som que não pertencia ao campo. Um latido, mas não um latido qualquer. Era um rosnado baixo e furioso, seguido de uma série de latidos desesperados e agressivos. O som vinha da direção da casa de Eliana. O vira-lata. Um cachorro magro e assustado que ela e Lucas haviam começado a alimentar nos últimos dias, o único ser vivo que se aproximara deles. O animal, que nunca latia, agora soava como se estivesse enfrentando o próprio demônio. Eliana e Joaquim se entreolharam, e o mesmo pensamento pálido passou por seus rostos. Eles não estavam esperando pela manhã. Eles tinham chegado. Valdemar não era um homem de dar segundas chances ou de esperar por uma resposta. Sua recusa tinha sido a resposta final. A ameaça não era para o dia seguinte, era para agora. O pânico, que havia se acalmado, voltou com a força de um maremoto, gelado e avassalador.
Joaquim correu para a janela, apagando a lamparina com um sopro rápido e mergulhando o cômodo em uma escuridão quase total, quebrada apenas pela fresta de luar. Eliana o seguiu, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir através de seu peito. Ela olhou na direção de sua casa, e então ela viu. Cortando a escuridão absoluta da noite, 2 fachos de luz amarela se moviam lentamente pela estrada de terra. As luzes da caminhonete de Valdemar, ou de outra, igualmente cara e ameaçadora. O som fraco do motor de luxo chegou até eles, um ronronar predatório que contrastava com os latidos frenéticos do cachorro. O carro parou exatamente onde o coronel havia parado mais cedo. As portas se abriram. 2 silhuetas escuras e grandes desceram. Não era Valdemar, eram seus capangas. Eliana não podia ver seus rostos, mas podia sentir a violência que emanava deles, mesmo àquela distância. Eles não tinham vindo para conversar, tinham vindo para resolver o problema, permanentemente. Eles vieram buscar as caixas. Sussurrou Eliana, a voz tomada pelo terror. E a nós. Joaquim a puxou para longe da janela. Eles não podem nos achar aqui. Não podem saber que você veio para cá, ele disse, a voz urgente, mas controlada por décadas de prática em viver com medo. Os latidos do cachorro pararam abruptamente, cortados por um som surdo e um ganido curto e doloroso. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que os latidos. O último alarme havia sido silenciado. Eliana sentiu uma pontada de dor pelo animal, seu único e pequeno amigo naquele lugar, mas o terror por seu filho a dominou completamente. Ela ouviu, ou imaginou ter ouvido, o som de madeira se quebrando à distância, à porta da sua casa. Eles estavam dentro, estavam procurando por eles, destruindo o pouco que ela tinha. O cheiro de perigo era tão forte que ela podia senti-lo na boca, um gosto metálico de sangue e medo. A ruína, sua prisão, agora era a cena de uma invasão violenta. Não podemos ficar aqui, disse Joaquim. Se eles não acharem vocês lá, vão começar a procurar por perto. Minha casa é o primeiro lugar que virão. A lógica era cruel e irrefutável. A cabana de Joaquim não era um refúgio, era apenas uma parada temporária, uma armadilha um pouco mais arrumada que a de Eliana. O pânico ameaçou paralisá-la. Correr? Para onde? A mata escura e hostil. Eles seriam caçados como animais. Ficar e lutar contra 2 homens armados e violentos era suicídio. Por um segundo, a vontade de se entregar, de desistir, de apenas esperar o fim, foi esmagadora. Mas então ela olhou para Lucas, que estava agarrado à sua perna, tremendo em silêncio. Seus olhos, na penumbra, estavam fixos nela, cheios de um terror absoluto, mas também de uma confiança inabalável. Ele acreditava que sua mãe o salvaria. E essa fé infantil foi a chicotada que a tirou da paralisia. Ela não iria falhar com ele, não como todos os outros haviam falhado. A caixa, disse Eliana, a voz subitamente firme, cortando a névoa do pânico. A adrenalina fria da decisão inundou seu corpo. Temos que levar a caixa. É a única coisa que importa. Ela não estava mais pensando apenas em sobreviver àquela noite. Estava pensando na justiça, na vingança, em dar um significado à morte de seu marido e de todos os outros. A caixa não era mais um fardo, era sua espada. Joaquim assentiu, a compreensão brilhando em seus olhos assustados. Ele sabia o que ela queria dizer. Não era apenas uma fuga, era uma missão. Ele se moveu rapidamente, pegando um cantil de água e um saco de pano, onde enfiou um pedaço de pão e queijo. Pela janela dos fundos, ele sussurrou, leva à mata fechada. Eles não conhecem as trilhas como eu. Temos uma chance. Pequena, mas temos. Não havia tempo para pensar, para duvidar. Havia apenas ação. O som de mais destruição, um barulho de coisas sendo viradas e atiradas, chegou fraco até eles, um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Eliana agarrou a mão de Lucas. Meu filho, vamos brincar de esconde-esconde, o jogo mais importante de todos. Você não pode fazer nenhum barulho, não pode chorar, não importa o que aconteça. Apenas segure minha mão bem forte e corra. Você entende? O menino, com uma maturidade assustadora, apenas assentiu, os olhos arregalados e determinados.
Joaquim já estava na pequena janela dos fundos, abrindo-a com um cuidado que desmentia sua urgência. O ar frio da noite invadiu o cômodo. Eliana pegou a pesada caixa de madeira, o esforço fazendo seus músculos gritarem. O peso da justiça era real, físico. Joaquim saiu primeiro, um vulto ágil na escuridão. Ele ajudou Eliana a passar a caixa pela janela e depois se virou para pegar Lucas. Por último, Eliana passou, caindo sem jeito do outro lado, arranhando os braços nos arbustos. Eles estavam fora, mas não estavam seguros. Estavam na escuridão, com o som de seus inimigos cada vez mais perto. O confronto fora evitado. A caçada havia começado. A fuga era um borrão de terror. Joaquim liderava, movendo-se com uma familiaridade surpreendente pela mata escura. Um fantasma em seu próprio território. Eliana vinha logo atrás, uma mão segurando a de Lucas com uma força desesperada, a outra se revezando com o braço livre para carregar a caixa pesada que batia contra seu quadril a cada passo. Galhos arranhavam seu rosto e braços, raízes ameaçavam derrubá-los a todo momento. O chão da floresta era um tapete irregular de folhas secas e pedras soltas, e o som de seus próprios passos parecia ensurdecedor em seus ouvidos. Cada farfalhar de folhas, cada pio de uma ave noturna, era o som de seus perseguidores se aproximando. O ar era frio em seus pulmões, que queimavam pelo esforço. Ela não ousava olhar para trás. Olhar para trás era admitir que estava sendo caçada. Ela apenas se concentrava nas costas curvadas de Joaquim e na mão pequena e suada de seu filho. Correr, apenas correr. Eles ouviram os gritos antes de vê-los, gritos de raiva e frustração, vindos da direção da casa de Eliana. Ela não está aqui, a desgraçada fugiu. As vozes eram brutas, cheias de uma violência contida que fez o sangue de Eliana gelar. Em seguida, o som inconfundível de vidro se quebrando e o barulho de algo pesado sendo derrubado. Sua máquina de costura, o último vestígio de sua antiga vida, de sua identidade, sendo destruída pela fúria cega daqueles homens. Uma dor aguda, separada do medo, a atingiu. Eles não estavam apenas procurando por ela, estavam apagando sua existência, destruindo seu passado. A raiva lhe deu uma nova onda de energia. Ela apertou a caixa com mais força contra o corpo. Eles podiam destruir sua casa, sua máquina, mas não podiam ter aquilo, não podiam ter a verdade. A fuga não era mais apenas pela sobrevivência. Era um ato de desafio. Ela estava roubando a história deles de volta, correndo com ela para a escuridão. De repente, a escuridão atrás deles foi rasgada por fachos de luz, lanternas, potentes, varrendo a borda da mata, procurando por eles. Ali, eu ouvi alguma coisa, uma das vozes gritou. O coração de Eliana saltou para a garganta. Eles haviam sido descobertos. Os fachos de luz começaram a dançar descontroladamente entre as árvores, aproximando-se perigosamente. Mais rápido, sibilou Joaquim, puxando-os para uma trilha ainda mais estreita e íngreme. A perseguição agora era aberta, declarada. O som de passos pesados esmagando galhos e folhas secas ecoava atrás deles, cada vez mais perto. O pânico era uma onda que ameaçava afogá-la. Eliana tropeçou, quase caindo, mas se recuperou. O corpo movendo-se por puro instinto maternal e adrenalina. Ela podia ouvir a respiração ofegante de Lucas, o pequeno corpo lutando para acompanhar. Ela não podia parar. Parar era morrer. Parar era deixar seu filho nas mãos daqueles homens. A mata se tornou mais densa, um labirinto de troncos e espinhos. Joaquim os guiava com uma certeza desesperada, seguindo caminhos que só ele conhecia. Os gritos dos perseguidores ficaram mais distantes, frustrados pela escuridão e pelo terreno desconhecido. Mas as luzes de suas lanternas ainda cortavam a noite, lembretes constantes de que o perigo estava em seus calcanhares. A caixa de madeira parecia pesar 1 tonelada, seus cantos cravando-se em sua carne, mas Eliana se recusava a soltá-la. Era a sua única arma, a sua única esperança de um futuro onde a justiça não fosse apenas uma palavra vazia. Cada passo era uma vitória. Cada metro conquistado na escuridão era um desafio direto ao poder de Valdemar. Ela não era mais a viúva indefesa,
a costureira falida. Naquela noite, correndo pela mata escura de Minas Gerais, com seu filho a tiracolo e uma caixa cheia de provas de um massacre, Eliana se tornara uma guerreira fugindo para poder, um dia, lutar. A adrenalina que a mantinha em pé começou a dar lugar a uma exaustão profunda e avassaladora. Seus pulmões ardiam. Suas pernas tremiam incontrolavelmente. A caixa parecia ter o peso do mundo. Ela podia sentir Lucas fraquejando, seu corpo pequeno cedendo ao cansaço e ao medo. Os sons da perseguição haviam diminuído, mas ela sabia que eles não desistiriam facilmente. Joaquim parou por um instante, escondidos atrás de uma grande formação rochosa, e deu-lhes água do cantil. Estamos quase chegando a um lugar seguro, um esconderijo que nem meu pai conhecia. Ele sussurrou, a respiração ofegante. Só mais um pouco de força. Força? De onde ela tiraria mais força? Ela olhou para o rosto de Lucas, pálido e sujo na escuridão, e encontrou a resposta. A força vinha dele, do amor desesperado que sentia por ele. Ela não estava correndo apenas de algo, estava correndo para algo, um futuro para ele. Com um último esforço sobre-humano, ela se levantou, pegou a caixa e a mão de seu filho. O fim da noite ainda estava longe. O terreno começou a subir, tornando-se mais rochoso e íngreme. A respiração de Eliana era um som rasgado e doloroso no silêncio da noite. Ela sentia o cheiro de terra úmida e de folhas em decomposição, um aroma que agora estaria para sempre associado ao medo e à fuga. O peso da caixa era uma tortura, um lembrete constante do que estava em jogo. Ela tropeçou em uma raiz, caindo de joelhos com um gemido abafado. A caixa caiu ao seu lado com um baque surdo, e por um momento de puro pânico, ela temeu que tivesse se quebrado. Lucas começou a chorar, um som baixo e exausto. Não, filho, não chore agora, por favor, ela implorou, a voz quebrada. Estamos quase lá. Joaquim a ajudou a se levantar, seus braços surpreendentemente fortes para um homem de sua idade. A coragem não é a ausência de medo, minha senhora, é continuar andando apesar dele, ele disse, as palavras um bálsamo inesperado em sua alma ferida. Ela assentiu. Pegou a caixa mais uma vez e continuou a subida. O som de um riacho próximo chegou aos seus ouvidos, um murmúrio suave que prometia vida e, talvez, um disfarce para seus rastros. Joaquim os guiou para a água, e eles caminharam com os pés submersos na correnteza gelada por várias centenas de metros. A água cortante entorpecia seus pés doloridos, mas também lavava o cheiro de seu suor e medo, confundindo quaisquer cães de caça que pudessem ser usados. A lua, por um momento, saiu de trás das nuvens, iluminando a cena com uma luz prateada e fantasmagórica. Eliana viu seu próprio reflexo na água escura. Uma mulher selvagem, de cabelos desgrenhados, roupas rasgadas, agarrada a uma caixa e a uma criança. Uma imagem de desespero e determinação. Ela não se reconheceu, mas sabia, no fundo de sua alma, que aquela era a versão mais verdadeira de si mesma que já existira. A mulher que havia chegado àquela terra estava morta. Em seu lugar, esta fugitiva, esta guardiã de segredos, havia nascido no fogo e no medo. Joaquim finalmente os tirou do riacho, levando-os a uma parede de rocha coberta de musgo e vegetação densa. Para Eliana, parecia um beco sem saída. A exaustão a atingiu com força total, e a desesperança começou a se infiltrar novamente. Tinham corrido tanto para acabar encurralados contra uma parede de pedra, mas Joaquim se aproximou de uma cortina de trepadeiras e a afastou, revelando uma fenda escura na rocha, mal larga o suficiente para uma pessoa passar de lado. Aqui, ele sussurrou, uma antiga gruta de prospecção. Ninguém sabe que ela existe. O ar que saía da fenda era frio e cheirava a pedra e a umidade milenar. Era uma boca escura que prometia um refúgio ou uma tumba. Sem hesitar, Eliana entrou, empurrando a caixa à sua frente. Lucas a seguiu, agarrando-se à sua roupa. A escuridão dentro da gruta era total, absoluta. Joaquim entrou por último, arrastando as trepadeiras de volta ao lugar, selando-os dentro do coração da montanha, enquanto lá fora, as luzes dos caçadores ainda varriam a noite. Dentro da gruta,
O único som era o de suas respirações ofegantes e o gotejar distante de água em algum lugar na escuridão. O silêncio era uma bênção e uma tortura. Estavam seguros por enquanto, mas estavam presos. O cheiro de mofo e terra molhada era sufocante. Eliana desabou no chão de pedra, o corpo finalmente se recusando a obedecer. Ela puxou Lucas para seu colo, abraçando-o com a pouca força que lhe restava. Ele tremia, não de frio, mas do trauma da noite. A caixa com o diário repousava ao seu lado, fria e indiferente. Ela passara de vítima a fugitiva. Mas o que viria a seguir? Como sairiam dali? Como enfrentariam um homem como Valdemar? As perguntas eram um enxame de vespas em sua mente exausta. Ela não tinha respostas. Só tinha o peso do corpo de seu filho em seus braços, o peso da caixa ao seu lado e o peso da escuridão ao seu redor. A noite de terror ainda não havia acabado. Na verdade, para eles, talvez a noite estivesse apenas começando. O ponto de virada estava completo. Eliana não era mais a mesma. Ela não fugiu apenas dos capangas de Valdemar. Ela fugiu de sua antiga vida, de sua impotência, de seu papel de vítima. A corrida desesperada pela mata não foi apenas uma fuga, foi uma transformação. Cada galho que arranhou sua pele, cada passo doloroso, cada respiração ofegante foi um tijolo na construção de uma nova mulher. Ela não tinha mais uma casa, não tinha mais nada além da roupa do corpo, seu filho e uma caixa de madeira cheia de morte e verdade. Mas, pela primeira vez, ela tinha uma arma, tinha um propósito, tinha um aliado. Na escuridão daquela gruta, encolhida e exausta, Eliana sentia o medo como uma criatura viva ao seu lado. No entanto, ao lado do medo, uma nova sensação brotava. Uma raiva fria e dura como o diamante. A raiva de uma mãe protegendo sua cria. A raiva de uma mulher que descobrira o preço da injustiça e se recusava a pagá-lo em silêncio. A caçada daquela noite não era o fim. Era o começo da sua própria caçada. Na escuridão fria e úmida da gruta, o tempo perdeu o sentido. O único som era o gotejar constante da água. Um relógio geológico marcando os segundos de sua nova vida como fugitivos. Joaquim, com a sabedoria nascida de uma vida de medo, decretou que não podiam usar a estrada principal. Ele usaria suas economias, um maço de notas velhas e amassadas guardadas para uma emergência que finalmente chegara para levá-los à capital. O plano era insano: cruzar o estado, encontrar uma promotora do Ministério Público Federal em Belo Horizonte, uma mulher que, segundo uma antiga reportagem de jornal que ele guardava, tinha a reputação de caçar os fantasmas da ditadura. Eliana sentiu o corpo inteiro doer, cada músculo protestando contra a fuga, mas em seu peito uma nova força se solidificava. Não era esperança, era algo mais duro, mais afiado. Era o fio de uma faca. Ela olhou para a caixa de madeira, o relicário de uma chacina, e soube que não havia mais volta. O caminho para a justiça começava ali, no ventre frio e escuro daquela montanha, um lugar de morte que se tornaria seu berço. A viagem para a capital foi um borrão de ansiedade e exaustão, uma fuga silenciosa sob o manto da noite. Joaquim os guiou por trilhas de cabras até uma cidade vizinha, onde pegaram um ônibus na madrugada, misturando-se aos trabalhadores sonolentos. Eliana sentia os olhares de estranhos como agulhas em sua pele. Cada passageiro que entrava, cada policial visto pela janela, fazia seu coração disparar. A caixa de madeira, pesada em seu colo, era um ímã de atenção indesejada. Ela a cobria com um xale, mas sentia seu conteúdo pulsar, a energia sombria dos segredos ali contidos. Lucas, exausto, dormia em seu ombro, um peso quente e precioso que a lembrava constantemente do que estava em jogo. Joaquim, sentado ao lado, mantinha os olhos fixos na estrada, o rosto uma máscara de tensão. O dinheiro que ele entregara ao cobrador, suas economias de uma vida inteira, era o preço daquela aposta desesperada. O cheiro de diesel e poeira do ônibus era o cheiro da fuga, o perfume de uma nova e perigosa fase de suas vidas, deixando para trás a terra que prometera um lar e entregara um inferno. Belo Horizonte os engoliu, o barulho, a multidão,
os prédios que arranhavam o céu, tudo era uma agressão aos seus sentidos, acostumados ao silêncio opressor do campo. Eliana sentiu-se como um grão de areia em uma tempestade, pequena e insignificante. O medo de se perder, de ser invisível naquela selva de concreto, era quase tão grande quanto o medo de ser encontrada. Joaquim, no entanto, movia-se com uma determinação surpreendente. Ele os conduziu por ruas movimentadas até um prédio cinzento e imponente, a sede do Ministério Público Federal. Parados em frente à entrada de mármore frio, Eliana hesitou. Ela, uma costureira com as roupas rasgadas e sujas de terra, carregando uma caixa de madeira como uma mendiga, estava prestes a bater na porta do poder. A náusea subiu à sua garganta. Era loucura. Quem acreditaria neles? Mas então, ela sentiu a mão pequena de Lucas apertar a sua com força, e o olhar de Joaquim, um misto de terror e fé. Ela respirou fundo o ar poluído da cidade, um ar que, ela rezava, carregava a promessa de justiça, e deu o primeiro passo para dentro do prédio. A sala da promotora, Dra. Helena Torres, não era luxuosa. Era um espaço funcional, abarrotado de processos e livros, com o cheiro forte de café e papel. Dra. Helena era uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos presos em um coque severo e olhos que pareciam capazes de enxergar através da alma. Ela os ouviu com uma paciência profissional, a expressão impassível, enquanto Eliana, com a voz trêmula, resumia a história. O ceticismo era palpável no ar. Era uma história fantástica, contada por uma mulher desesperada e um velho assustado. Então, Eliana abriu a caixa sobre a mesa polida. O diário de couro, os mapas amarelados, o maço de certidões de óbito. E, por fim, a única esmeralda que trouxera, uma pedra bruta do tamanho de um punho de criança, cujo brilho verde e profundo pareceu sugar toda a luz da sala. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena inclinou-se para a frente, a máscara de ceticismo se desfazendo, substituída por uma intensidade feroz e concentrada. O jogo havia virado. A caça não era mais deles. Depois, Helena manuseou os documentos com a reverência de um arqueólogo, descobrindo uma tumba perdida. O som do papel antigo sendo folheado era a única coisa que quebrava o silêncio tenso. Ela leu trechos do diário em voz alta, a voz firme e cortante, dando vida às palavras de terror do tio-avô de Eliana. Então, Joaquim falou. Com a voz embargada, ele contou sua história. A história de seu pai, as memórias de um menino que vira o mal encarnado no cheiro de um charuto caro. Seu testemunho era a cola que unia as peças, a voz humana que dava alma à evidência documental. Quando ele apontou no mapa a localização da mina de São Cipriano, o cemitério de Valdemar, os olhos da promotora brilharam com uma luz sombria de compreensão. Ela não via mais um crime isolado, mas um padrão, uma ferida histórica que nunca cicatrizou, um vestígio dos porões da ditadura. A esmeralda sobre a mesa era o motivo, o diário era a confissão, Joaquim era a testemunha, e a mina era o corpo do delito. Ela tinha tudo, e ela não iria soltar. Ela se levantou. Providenciarei uma casa segura para vocês. Ninguém vai tocá-los. Agora, o coronel Valdemar é um problema meu. A prisão de Valdemar não foi um espetáculo. Foi uma operação cirúrgica, silenciosa e brutal. Ao amanhecer, enquanto o magnata tomava seu café em sua varanda opulenta, com vista para as terras que roubara, carros descaracterizados da Polícia Federal cercaram a fazenda. Homens de preto, fortemente armados, surgiram das brumas da manhã como aparições vingativas. Não houve resistência. O poder de Valdemar, construído sobre o medo e a corrupção local, era inútil contra a força do Estado Federal. Eliana viu a cena em um telejornal, na segurança de um apartamento anônimo providenciado pela promotoria. A imagem do coronel, o homem que a aterrorizara, sendo algemado, o rosto uma máscara de choque e fúria impotente, não lhe trouxe alegria. Trouxe uma paz estranha, um silêncio profundo em sua alma atormentada. O monstro era real, mas também era apenas um homem, um velho cujos crimes finalmente o haviam alcançado.
O império de sangue que ele construiu por 50 anos desmoronou em uma única manhã cinzenta. Acidentes acontecem, e a justiça, às vezes, também. A investigação que se seguiu foi um terremoto que abalou as fundações da região. A descoberta dos restos mortais de 12 pessoas na mina abandonada de São Cipriano foi uma notícia nacional. O diário do tio-avô de Eliana tornou-se um documento histórico. Suas páginas publicadas em jornais, a caligrafia de um homem comum expondo a barbárie de um poderoso. A rede de corrupção de Valdemar, tecida ao longo de décadas, foi desfeita fio por fio. O delegado, o prefeito, juízes locais, todos foram implicados. O testemunho de Joaquim, antes um sussurro de medo, tornou-se um grito de justiça que encorajou outras famílias, vítimas silenciosas do coronel, a finalmente contarem suas histórias. Da janela do apartamento seguro, Eliana assistia a tudo, não mais como uma fugitiva, mas como a catalisadora de uma avalanche. Ela sentiu o nó de injustiça que carregava no peito desde a morte de Roberto finalmente se desfazer. A história não era apenas sobre esmeraldas, era sobre dar nomes aos mortos e voz aos silenciados. E ela, a costureira, havia feito exatamente isso, com a condenação de Valdemar por múltiplos homicídios e ocultação de cadáver. A batalha legal de Eliana começou e terminou rapidamente. As provas eram irrefutáveis. Os documentos da cooperativa, encontrados na caixa, provavam que a terra pertencia aos garimpeiros. Como única herdeira conhecida de um dos sócios, seu tio-avô, a propriedade foi legalmente transferida para ela. A cisterna foi aberta por peritos, e a fortuna em esmeraldas brutas, que Valdemar cobiçara por toda a vida, foi trazida à luz do dia. O valor, após a avaliação, era astronômico. Uma cifra com tantos zeros que Eliana não conseguia compreender. Era o suficiente para 10 vidas. Ela se lembrou de contar as moedas sobre a mesa de fórmica, os R$ 250 que eram todo o seu mundo. Agora, o Estado lhe garantia uma riqueza que era, na verdade, uma indenização, uma reparação histórica pelo sangue derramado. O dinheiro não traria os mortos de volta, mas garantiria que seu filho e os filhos de seu filho jamais conhecessem o desespero que ela conheceu. A terra, antes uma cova, era agora um legado. Meses depois, o som que preenchia a casa de Eliana não era o do vento uivando em uma ruína, mas o zumbido suave e potente de uma máquina de costura industrial, a melhor do mercado. O cheiro no ar não era de mofo, mas de um guisado rico e saboroso borbulhando no fogão. Em uma mesa de madeira maciça, Lucas, agora com as bochechas coradas e um sorriso fácil, desenhava super-heróis em um caderno de alta qualidade. Eliana olhou para suas mãos, que guiavam um tecido de seda macia sob a agulha. As mesmas mãos que cavaram a terra, que carregaram o peso de um massacre, agora criavam beleza novamente. Com parte da fortuna, ela havia criado a Fundação Roberto Guedes, uma organização que oferecia apoio jurídico e financeiro a famílias vítimas de acidentes de trabalho mal explicados. Sua dor não desaparecera, mas fora transformada em propósito. Ela não esquecera a miséria. Ela a transformara em uma arma para o bem. Ela era uma costureira, afinal, e agora estava finalmente costurando um futuro, não apenas para si, mas para muitos outros. A jornada de Eliana, da beira do abismo à redenção, é uma prova de que a noite mais escura pode, de fato, terminar ao amanhecer. Ela não encontrou apenas esmeraldas. Encontrou em si uma força que não sabia possuir. Uma coragem forjada no fogo do medo e do amor maternal. Sua história nos lembra que, por trás das grandes manchetes de injustiça, existem dramas humanos de dor, perda e, às vezes, de uma vitória improvável. Ela transformou sua herança de miséria em um legado de esperança, provando que uma única pessoa pode, sim, mover montanhas e expor monstros que se escondem à luz do dia. A história de Eliana é um testemunho do poder da resiliência. Se você acredita que a coragem pode mudar o mundo e quer mais narrativas de superação que vão prender sua atenção, inscreva-se no nosso canal e ative o sino. Sua jornada por histórias inesquecíveis.
que provam que a justiça pode tardar, mas não falha. Começa agora.